Olá, boa noite para você. Eu conto com a sua companhia até às 7h30 da noite. O TV Notícias desta terça está só começando e tem muita informação. Confira os destaques. Liquidação no comércio, ofertas e promoções na tentativa de atrair os consumidores. É a queima de estoque. A informalidade continua, mesmo Uberlândia ficando em terceiro lugar no estado em número de microempreendedores individuais. Procedimento estético que tem sido cada vez mais realizado. A bichectomia. Conheça essa técnica no TV Notícias de hoje, que tem ainda uma reportagem sobre a distribuição de graça da vacina contra HPV em meninos. O impacto também na economia com os feriados prolongados de 2017. Tem muito mais. Eu fico com você até às 7h30 da noite. Quem passa pelas principais ruas do comércio e dos shoppings da cidade facilmente se encanta com os preços das mercadorias já estampados nas vitrines. É que o Natal não foi tão bom assim para muitos empresários, principalmente no setor de roupas e calçados. Agora é hora de fazer de tudo para chamar a atenção do consumidor. Preços baixos, descontos e promoções por todos os lados. No comércio de Uberlândia está aberta a temporada das liquidações. Em janeiro, o comércio costuma queimar o estoque de todos os produtos que sobraram do Natal. Muita gente aproveita. O dinheiro meio que não rendeu muito não, mas a gente compra o que pode, que dá, né? Estou vendo muita coisa em conta que tem condição da gente estar adquirindo. Ainda estou olhando, mas estou gostando dos preços, sim. Gerente de uma loja de vestuário, Cícero não comemorou as vendas do Natal, mas acredita que com as promoções vai conseguir acabar com todo o estoque. As compras no mês de dezembro não foram compras muito altas, né? Não foram muito volumosas, então automaticamente sobra-se poucos produtos para a gente liquidar no mês de janeiro. Mas a estratégia é exatamente essa. Tudo aquilo que sobrou no mês de dezembro, né, que não foi um mês tão fácil, né, que a gente teve que lutar muito para superá-lo, nós temos que tentar liquidá-los tudo agora no mês de janeiro. Já nessa loja de calçados, a expectativa é de aumentar as vendas em 5%. Planos e estratégias não faltam nessa época do ano. Vale tudo para vender mais. São as promoções, né? Os parcelamentos, o que nós parcelávamos em até 5 pagamentos, hoje nós já estamos parcelando em 10 pagamentos. Isso para atrair o cliente para a loja. E os lançamentos, né? São produtos novos, uma renovação geral de estoque. A superintendente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Uberlândia confirma que janeiro é a época das liquidações e dá dicas. O lojista precisa usar da imaginação para chamar a atenção dos clientes nessa época do ano. Bastante criatividade, realmente fomentar ali momentos de aproximação com o seu cliente e divulgar o que ele está fazendo diretamente para o cliente, seja uma campanha de promoção, um desconto ou algum brinde que ele possa incluir ali na venda. E quem economizou o 13º, aproveita agora para gastar pouco e comprar mais. Tem que comprar, senão gasta o dinheiro e não compra, né? Vale a pena esperar. Do 13º nem não sobrou nada, né? Mas dá para comprar alguma coisa ainda. A gente fica feliz quando vê a movimentação no comércio, afinal de contas, é a geração de emprego e renda. E sobre as vagas de trabalho que estão abertas para Uberlândia, você confere a partir de agora. Vaga para técnico em eletromecânica. O salário é de R$ 1.100 e é preciso 6 meses de experiência, mais ensino médio completo ou técnico. Vaga para mecânico de manutenção de máquina industrial. O salário é de R$ 1.863 e é preciso experiência de 6 meses, mais ensino médio completo. Vaga para farmacêutico. O salário é de R$ 1.200. É preciso experiência mais superior completo. Vaga para desenhista industrial gráfico, design gráfico. O salário é de R$ 1.200. É preciso experiência na função, mais o ensino fundamental completo. Vaga para analista de sistemas. O salário é de R$ 3.000. É preciso 6 meses de experiência, mais ensino superior completo em informática ou ciências da computação. Vaga para técnico químico. O salário é de R$ 1.057. Experiência de 6 meses, mais curso técnico em química.
As vagas oferecidas estão abertas no Cine de Uberlândia, que fica na Avenida Nicomedes Alves dos Santos, 136, no centro. O horário de atendimento é das 7 da manhã às 5 da tarde. Uberlândia ocupa o 3º lugar no ranking de Minas Gerais no total de microempreendedores individuais. Mas com a crise e o aumento do desemprego, muita gente opta em trabalhar na informalidade. Com muita atenção e criatividade, Marla trabalha os detalhes do bolo. Passo a passo, a receita ganha forma e cores. Desde 2005, Marla transformou o hobby de cozinhar sobremesas em profissão. Por mês, vende em média 5.000 doces e 50 quilos de bolo e torta. É um hobby, né? Eu comecei fazendo para os meus filhos e acabou que se tornou uma profissão, algo que eu gosto de fazer, né? Faço com muito prazer. Marla diz que a tradição de cozinhar é de família. Antes de trabalhar na informalidade, já teve diferentes empregos com a carteira assinada. E o que motivou a decisão de trabalhar por conta própria foi a busca pela independência. Compensa pela satisfação pessoal. Vale muito mais a pena, né? Às vezes não são todos os dias, né? Não é toda semana, todo mês que eu tenho um recurso como se eu tivesse com carteira assinada, né? Mas eu fico muito feliz e satisfeita com o resultado do meu trabalho. É algo que me dá muito prazer. A cook designer conta que trabalhar na informalidade tem vários desafios. O custo do material é muito grande, né? A gente fica muitas vezes à mercê de subida e baixa de preços. O mercado ele não aceita isso. Muitas vezes você tem que manter um preço. Eu trabalho com festas, às vezes eu agendo a festa para daí 6 meses e eu mantenho o preço, né? Então, assim, esses são os maiores desafios, né? E fazer algo gostoso, bem feito, saudável. O uso da expressão trabalho informal surgiu em estudos realizados pela Organização Internacional do Trabalho, no Programa Mundial de Emprego em 1972. O trabalho informal é uma realidade presente no Brasil. Com o desemprego, a perda do emprego, é uma oportunidade para ela prestar serviços, principalmente com aquilo que ela tem de melhor, né? Que são os hobbies, que são os conhecimentos técnicos dela. Então ela pode implementar isso como um negócio profissional. O analista de negócios, Fabiano, explica que o Sebrae ajuda os trabalhadores a se tornarem microempreendedores individuais e ensinam como fazer a gestão do negócio. Existe um site, né, do microempreendedor que ele pode, ali mesmo, ele pode fazer todo o processo gratuitamente, processo de formalização. Mas se ele tem alguma dúvida, se ele nunca fez, a gente sugere que ele venha até o Sebrae, tá? Que a gente faz todo o processo para ele desse registro gratuitamente. A gente também não tem nenhuma despesa para ele quanto a isso, mas além desse registro, as informações que a gente quer passar para ele, que seria da gestão desse negócio. Ellen começou a segunda faculdade aos 34 anos. Para conseguir cuidar da casa e se dedicar aos estudos, deixou o emprego de carteira assinada e começou a vender cosméticos na faculdade como nova renda. Pegar uma renda extra e também, como eu gosto de usar, seria também uma opção poder comprar até um pouco mais barato, né? Que seria preço de vendedora. Então, eu comecei a trabalhar com esse cosmético na universidade. Eu vendo, assim, para ciclos pequenos da minha amizade, dentro da universidade, no meio familiar e nos amigos mais próximos. A estudante não se arrepende da troca que fez. Eu optei por ficar somente com o cosmético de catálogo, que o cliente já olha, já conhece o produto, ou se não já é um produto de confiança, mesmo que ele não conheça, ele compra porque é um produto de confiança e não demanda tanto tempo meu. Principalmente em nome da beleza, muita gente tem recorrido a um procedimento estético chamado bichectomia. Você vai saber sobre essa técnica no próximo bloco, que tem ainda uma reportagem sobre o HPV e a distribuição de graça da vacina para os meninos. O TV Notícias volta já. A gente volta falando de beleza. Isso mesmo, no Brasil muita gente recorre a cirurgias plásticas para aumentar os seios, tirar aquela gordurinha indesejada de alguns locais do corpo. Inclusive, esses procedimentos estéticos são os mais realizados. Mas a moda agora, principalmente entre as jovens, é a bichectomia. O nome é estranho, mas que se resume em afinar essa parte aqui do rosto. Nas ruas de Uberlândia, o termo usado para cirurgia plástica nas bochechas gera dúvidas.
Eu imagino que seja algum sinal no rosto. É uma glândula, eu acho, uma gordura que tem aqui no rosto, que afina, que se tirar. Se tratando de algum procedimento estético, ou algo na face, algo assim, não faço ideia de que seja bichectomia. A operação, que vem ganhando adeptos no mundo das celebridades, ainda é pouco conhecida no Brasil. Em Uberlândia, a procura pelo procedimento vem crescendo, mas nem todo mundo pode fazer a cirurgia. No início tinha muitas mulheres procurando, maioria, mas hoje em dia, tanto homem quanto mulher, está quase metade. Aí tem muito homem fazendo já a bichectomia. A idade a gente recomenda a partir de 18 anos, para a finalidade estética. Mas para a finalidade funcional terapêutica, pode ser até na idade na criança, porque está incomodando, está fazendo ferida, pode passar pelo procedimento. E para quem acha que esse procedimento é apenas para finalidade estética, está enganado. Esse procedimento, a bichectomia, ele tem tanto uma finalidade estética como funcional. Então, aquelas pessoas que têm aquela bochechinha mais proeminente, aquela gordurinha mais na bochecha, ela procura para a finalidade estética. Então, ela vem aqui, passa pelo procedimento e afina mais o rosto. Dá aquela marcada na maçã do rosto, aquele efeito blush. E tem para a finalidade funcional, terapêutica, que são aquelas pessoas que mordem muito a bochecha e faz aquele ferimento repetitivo. Não cicatriza, tem proliferação bacteriana e pode até causar, no futuro, uma lesão cancerígena. Então, essas pessoas estão indicadas também a fazer cirurgia. Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, no período de férias escolares, a procura para procedimentos estéticos aumentam cerca de 30% a 50% nos consultórios do país. Devido à rápida recuperação, além da bichectomia, outros procedimentos menos invasivos também são procurados. Muitos pacientes vêm procurando, como a toxina botulínica, que é o Botox, preenchedores faciais com ácido hialurônico, PRP, fios de sustentação e também os procedimentos estéticos mais invasivos. Então, o tal chamado bichectomia, a famosa cirurgia plástica do momento. Já nas ruas da cidade, mudar ou não alguma coisa na aparência divide opiniões. Faria. Não, no meu rosto não. Não. Nada. Eu acho que toda mulher quer mudar alguma coisa, né? Quer transformar, ainda mais que a idade vai chegando, a gente sempre quer mudar. Bom, e a gente viu aí que, de fato, vale muito sim em nome da beleza, mas que esse procedimento também é utilizado com outras finalidades. Meninos de 12 e 13 anos já podem ser vacinados nos postos de saúde contra o HPV, vírus transmitido na relação sexual e que provoca câncer. O Brasil é o primeiro país da América do Sul e o 7º do mundo a oferecer a vacina de graça para o sexo masculino. Márcia não descuida dos filhos quando o assunto é doença sexualmente transmissível. A filha Júlia, aos 9 anos, tomou a primeira dose da vacina contra o HPV. Aos 10, a segunda. Agora, ela prepara o Jonas, de 14 anos, para receber a imunização. É importante para que ele também se previna, né, sobre esse tipo de doença, né, ainda mais assim, menino, essa vacina pode trazer vários benefícios, né? Acima de tudo, a conscientização. A vacina é eficiente contra o HPV, uma doença sexualmente transmissível muito contagiosa. Porque a gente tem a possibilidade de modular o sistema imune dos jovens antes do início da vida sexual ativa, para que quando ela se iniciar, esses jovens, meninos e meninas, estarão protegidos para que esse vírus não se prolifere na população. A vacina contra o HPV chegou à rede pública há 2 anos, mas era só para as meninas. Agora, o Brasil será o primeiro país da América do Sul a estender a dose para os meninos. Esse cuidado é uma forma indireta de proteger as mulheres, já que, na maioria das vezes, as infecções pelo HPV não trazem sintomas e são os homens os maiores transmissores. Os meninos podem apresentar lesões, verrugas no pênis, que não são tão malignas quanto as repercussões que esse próprio vírus, naquela localização da glande, pode levar ao câncer de pênis, que vai levar à amputação. Pode levar ao câncer nas regiões que esse pênis tiver contato, ao câncer de colo de útero nas suas parceiras, ao câncer de ânus, ao câncer de garganta, de modo que romper essa sequência é muito importante e a vacina é um grande meio.
A intenção do Ministério da Saúde é, em 5 anos, imunizar 80% dos meninos de 9 a 12 anos. Todas as meninas a partir de 9 anos de idade e que não tenham completado 15, podem ir ao centro de saúde, fazer a primeira dose, fazer a segunda dose, atualizar sua caderneta para HPV. Então, todas as meninas menores de 15 anos. Em relação aos meninos, em 2017, serão vacinados os de 13 e 12 anos, que completarem ou tiverem 13 e 12 anos em 2017. Em Uberlândia, os meninos de 12 e 13 anos já podem tomar a primeira dose da vacina. Ela está disponível nos postos de saúde. E de acordo com a Central de Imunização do município, a expectativa é vacinar pelo menos 80% dos adolescentes nessa faixa etária. Os alunos e professores da Universidade Federal de Uberlândia estão de férias e vão retornar às atividades no dia 30 de janeiro para a reposição do calendário acadêmico, referente ao período de paralisação que houve no fim do ano passado. Quem vai dar mais detalhes como essa reposição vai acontecer é o professor Armindo Quilice Neto, que é pró-reitor de graduação da UFO. Professor, muito obrigado pela presença aqui hoje. E eu já faço a pergunta, quer dizer, nós temos um calendário acadêmico e a reposição que tem que ser cumprida. Isso não é uma determinação apenas do reitor ou do pró-reitor. Isso foi passado e sem comum acordo com os conselhos. Como é que vai ser realizada essa reposição? A proposta de reposição para o nosso calendário de greve ficou estabelecido pelo Conselho de Graduação, que vai do dia 30 de janeiro próximo até o dia 13 de março. Então, esse é o período de reposição. Há questões que envolvem a reposição. Ora, é muito fácil pensar na reposição para aquele professor que esteve em greve durante todo o período e que ele deverá cumprir o calendário de reposição junto com sua turma, né? Há diferenças e é o que tem gerado alguma animosidade ou alguma preocupação com determinados docentes. Então, tem professores que já lecionaram, não entraram em greve, no entanto, alguns de seus estudantes estiveram em estado de greve, com aquela paralisação, que foi reconhecida pelo nosso Conselho de Graduação, tá? E reconhecida também pelo Supremo Tribunal. Quero dizer o seguinte, a pró-reitoria ela não tem um mecanismo de obrigar o professor a repor aquela aula para o aluno que faltou a aula dele e que se declarou em greve. Mas a pró-reitoria está orientando as unidades acadêmicas e aos coordenadores de cursos dessas possíveis disciplinas que ocorreram dentro dessa modalidade, que façam um acordo entre os professores, os coordenadores e o diretor da unidade acadêmica, para que possa dar a oportunidade a esse aluno de repor a sua aula. Não necessariamente esse professor tenha que dar aula novamente. Aquela aula presencial, Aquela né? aula presencial, ali durante todo o período previsto pelo calendário. O professor pode fazer um plano de atividades e atribuir ao aluno que o aluno cumpra essa atividade, depois ele avalia. O professor tem essa autonomia didática para realizar essa avaliação depois de uma proposição de uma reposição, de um plano de reposição. Então, nossa orientação é essa, que as unidades e as coordenações de curso façam esse acordo com os professores. Da melhor maneira possível. A gente quer atribuir isso ao bom senso. Aqueles alunos que não paralisaram as atividades e que os professores também não, eles então retornam às atividades só em março, na verdade? Eles retornam à atividade somente no dia 3 de abril. Dia 3 de abril? Dia 3 de abril é o seguinte, é uma proposta que vamos levar para o nosso Conselho de Graduação de que o calendário de 2017 inicia no dia 3 de abril. Se iniciarmos as atividades dia 3 de abril, a gente consegue encerrar o ano letivo de 2017 lá no finalzinho de dezembro. Então não precisaríamos entrar em 2018. Olha só. Então, a proposta que vai para o Congrade, né? Eu estou dizendo como proponente e não como decisão tomada. Quem decide isso é o Congrade. No dia 17 de fevereiro, vamos submeter esta proposta de calendário para 2017 no nosso Conselho de Graduação. Muito obrigado, Eu professor. que agradeço.
E daqui a pouco no TV Notícias, 2017, ano de muitos feriados prolongados, pausa para o descanso. Mas e o impacto disso na economia? Você vai ver daqui um pouquinho, não saia daí, eu conto com você, até já. A semana começou com chuva em Uberlândia. Já hoje o dia amanheceu ensolarado e nada de água. Pelas últimas previsões, teremos mesmo chuvas esparsas, aquela chuva que vem, para. Agora nós vamos saber como fica o clima nesta quarta-feira. Em Uberlândia, a previsão é de sol, mas tem possibilidade de pancadas de chuva ao longo do dia. Mínima de 20 e máxima de 30 graus. Confira como fica a previsão em outras cidades da região. Mínima de 19 e máxima de 29 graus em Araxá. Sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e também à noite. Em Frutal, céu aberto com possibilidade de chuva ao longo do dia. A temperatura deve variar entre 23 e 31 graus. Em Araguari, chuva de curta duração com trovoadas a qualquer hora do dia. A temperatura mínima é de 18 e a máxima não deve ultrapassar os 29 graus. Em Ituiutaba, a previsão é de sol entre nuvens. A temperatura varia entre 23 e 33 graus. Os feriados prolongados são aguardados por muita gente. Oportunidade de dar aquela pausa numa rotina estressante. Mas até que ponto eles são bem-vindos numa economia que está em crise como a nossa? 2017 vai ser o ano com o maior número de feriados prolongados dos últimos 10 anos. São 12 feriados que vão cair em dias úteis, 4 deles numa quinta-feira, o que deve aumentar ainda mais o descanso, já que muitos aproveitam para emendar a sexta. Porque feriado é bom para descansar e tudo. Eu acho ótimo, né? Mais tempo para ter lazer, mais tempo para passear, mais tempo para tocar violão. Eu acho muito errado. Eu acho assim que realmente o Brasil está na situação que está, só tende a piorar, você não acha? Só a indústria em todo o país estima perder quase 70 bilhões de reais com os 9 feriados nacionais que vão cair nos dias úteis em 2017. Perdas que poderão significar 4,4% do PIB, a maior baixa com os feriados desde 2008. E quem também não está gostando nada desta história são os comerciantes em Belo Horizonte. A CDL também prevê um prejuízo de quase R$1 bilhão por causa dos feriados em 2017. Tentar fazer com que a população não viaje, né? Criando eventos importantes em BH. O carnaval, né, já tem crescido cada vez mais, a gente está prevendo aí um carnaval no próximo mês aí, o melhor de todos os tempos em Belo Horizonte. Essa ideia é que a gente tem para fazer com que a população não viaje e o dinheiro fique aqui em BH mesmo. Se a indústria está pessimista e o comércio reclama, o setor das agências de viagens comemora. A expectativa é que o segmento em todo o país movimente cerca de 20 bilhões de reais a mais só com os feriados em 2017. Com tantos feriados, o brasileiro poderá viajar mais, vai ter mais tempo. E nesta retomada, o turismo doméstico deve ficar com 60% dos pacotes. É um ano de recuperação, né? 2017. Esperamos que a gente chegue num patamar aí de crescimento na faixa aí de até 10, 12%, em função do turismo interno. Nós teremos também um crescimento muito grande para o turismo aqui em Minas Gerais. A expectativa do receptivo é que também tenha um crescimento nessa ordem aí, de 6 a 8%. E assim a gente encerra o TV Notícias de hoje. A gente fica por aqui. Uma excelente noite para você. Um abraço e a gente volta a se encontrar amanhã às 7 da noite.